Duda, falar mal do Lula um pouco? Vamos. Vamos? O Duda escreveu hoje de manhã sobre o apoio que o Lula, presidente eleito, está prestando ao Julian Assange, né, o fundador do Wikileaks. E olha aí que título, vai direto ao ponto, né? Fala, Duda. Esses dois aí, o Lula se encontrou, foi ontem, com um editor do site Wikileaks e acho que um advogado dessa organização. E aí até a frase do Lula, que é o que ele escreve nas redes sociais, vamos descer um pouquinho a matéria, que a aspas do Lula está lá. Joel, tu me ajuda lá. Calma aí, vamos lá. Ops, problemas Problemas técnicos. técnicos, mas a frase é alguma coisa do tipo: ele pede a soltura, né, do Assange. Aí, vamos lá. Achamos. Desce um pouquinho mais. Aí, me informaram da situação de saúde e da luta por liberdade de Julian Assange. Pedi para que enviassem a minha solidariedade a ele, né? Que Assange seja solto de sua injusta prisão. E aí é, é um absurdo, porque é o Lula de novo se metendo na decisão da justiça de outros países. Vamos lembrar o Cesare Battisti, que foi condenado na Itália, ele participou de 4 assassinatos e o Lula também não estava nem aí para as decisões ou o processo que corria na justiça italiana, né? É, e aí, enfim, eu coloco ali, quer dizer, o Lula tem esse pendor, essa inclinação para apoiar pessoas que a justiça realmente está acusando e cometeram crimes, delitos variados, né? Ele também fala na campanha, ele disse, né, que ele intercedeu pela soltura dos sequestradores do Abílio Diniz. Então, é um padrão que a gente já vem acompanhando. Agora, acho que é interessante também só analisar a situação do Assange hoje, né? Que o Lula então diz que é uma injusta prisão. O Assange, quando tem uma ordem de prisão contra ele, o que ele faz? Ele foge e ele entra na embaixada do Equador em Londres e fica lá um tempão. Então é um cara que foge da justiça. Outros processos que tinham ali contra ele e tal, que acabaram não indo adiante, mas a justiça britânica hoje mantém ele preso, por quê? É de maneira injusta? Não. Ele tem um pedido de extradição dos Estados Unidos, né, para que ele seja julgado pelo crime de espionagem e tudo mais, que ele ajudou o Bradley Manning, e o antecedente do Julian Assange é esse daí, de fugir, né? Então, eles têm medo de que, se eles permitirem que o Assange pague uma fiança e esperem em liberdade, que esse cara vai parar em outra embaixada, vai pegar um avião e vai, sei lá, para Venezuela, para a Rússia. Vai para Cananéia. É, Não é? Como é, foi o Cesare Battisti, estava é. escondido aqui no Brasil, passou anos escondido aqui no Brasil. Ou vai para a Rússia, né? Para onde foi o Edward Snowden, e tem aquela história de que saiu que ele tinha conversado com os russos quando ele estava na embaixada, né? Enfim, a gente está meio que esperando essa extradição acontecer. É difícil que os advogados do Assange consigam impedir isso, né? O Assange, ele tenta se colocar aí como um jornalista a favor da liberdade de expressão e que divulgou documentos e tal, mas o que de fato ele fez? Ele ajudou o Bradley Manning a roubar esses dados e ele divulgou isso. E colocou em risco vários iraquianos e afegãos que estavam contribuindo com os americanos, passando informação, ativistas de direitos humanos, jornalistas, né? Então, assim, realmente a acusação que está na justiça americana faz todo sentido. O ideal é que o Assange
vá para os Estados Unidos e aí responda esse processo, onde ele vai ter pleno direito de defesa, né? Os defensores do Assange falam aí de que os americanos têm pena de morte, que ele não vai ter. Não, nos Estados Unidos a justiça funciona perfeitamente. A acusação é uma acusação grave, ele tem que responder por isso. Agora, dizer que é uma prisão injusta, o Lula está completamente errado. Pois é, e aquilo que você disse no começo, né? Não aprende com a experiência, né? O Cesare Battisti, depois que voltou para a Itália, confessou participação nos crimes. Lula foi obrigado a reconhecer que cometeu um erro, né? E é isso que o Duda disse, metendo o bedelho na justiça italiana, como se o Brasil fosse um país mais avançado do que a Itália do ponto de vista de condução da justiça, né? Exato. Então, o Lula já tem esse comportamento de se meter na justiça alheia quando foi presidente, e agora, como presidente eleito, mostra que vai seguir o mesmo caminho. Muito bem. Vamos continuar falando de passado do PT. Hoje, o Guido Mantega e o Luciano Coutinho receberam um pedido de condenação pelo MP, uma história lá de trás. Gestão fraudulenta no BNDES, naquele caso da JBS, né, da grande empresa de carnes e tudo mais. O BNDES emprestou uma grana pretíssima para a JBS, foram mais de 12 bilhões de reais para promover essa internacionalização da empresa, dos irmãos dos irmãos Batista, né? Surgiram indícios de problema grave em 8 bilhões desses 12. Empréstimos que teriam sido feitos sem as garantias necessárias, sem que o banco tomasse cuidados básicos que precisariam ser tomados em operações desse tamanho. Isso é uma parte. Vamos lembrar uma outra coisa que não está dita nessa reportagem de hoje, que é o seguinte: o Joesley Batista confessou, disse em delação premiada, que entregou 200 milhões de reais ao PT. E esse pagamento de 200 milhões teria sido intermediado por esse senhor que está aí, Guido Mantega, né? Com o Luciano Coutinho, que era presidente do BNDES naquela época, ele disse que não se encontrava. Os dois sempre tiveram encontros e que sempre era uma coisa muito formal. Mas o Guido Mantega, sim. Os dois iam lá, conversavam, ele fala, eu nem sei como é que o Guido Mantega fazia depois, mas com ele eu negociei e foram 200 milhões de reais, né? Então, as pessoas às vezes olham para o antagonista e falam, o antagonista se bandeou para o PT, né? Não, o antagonista não esqueceu absolutamente nada do que o PT fez enquanto estava no governo. N vezes foi dito aqui, e é dito nas reportagens do antagonista e da Cruzoé, né, que o PT criou um esquema criminoso para governar. Isso nunca vai ser desculpado, né? O que a gente diz é que não dá para atropelar as instituições do país, né? É melhor a gente contar com as instituições, seguir os ritos, seguir os prazos, né? Do que entrar em qualquer tipo de aventura, de golpe e tudo mais. Isso não é aceitável, né? Mas é isso. O PT, essa história da JBS foi apenas uma das muitas que foram desvendadas ali naquele furacão da Lava Jato. E uma história bem grave e que ainda pode levar estes dois senhores, Guido Mantega e Luciano Coutinho, a uma condenação grave. Algumas penas já prescreveram, principalmente para o Mantega, que já tem mais de 70 anos, mas não todas.
E falando aí do passado do PT, o alerta que tem que ficar para todo mundo é que esse passado, tem um risco de voltar. Em que sentido? Essa dupla, Guido Mantega e Luciano Coutinho, eles já estavam, muitas das coisas que eles fizeram já tinham sido, esclarecidas, né, como o Graeb falou aqui, e o Tribunal de Contas da União já tinha proibido que eles, tivessem cargos, públicos, né. E o Guido isso isso aconteceu, foi divulgado e tudo mais. E o Guido Mantega foi chamado para participar de um grupo de transição desses, grupos, 31 grupos que tem agora, né. Então, assim, realmente o PT completamente ignorando, isso que estava acontecendo. E essas mutretas aconteceram no BNDES, e aí vamos lá ver o que o PT quer fazer com o BNDES. Os economistas do PT têm dado várias declarações aí de que querem, renascer, né, o BNDES, fortalecer de novo o banco, e a gente tem que tomar o BNDES no governo Bolsonaro. Ele foi, instituíram várias regras aí para impedir esses empréstimos malucos aí para campeões nacionais e tudo mais. Assim, hoje os empréstimos são muito mais transparentes e seguem muito mais critérios muito mais rigorosos. Então isso foi uma coisa positiva, e o medo que a gente tem que ter é que realmente o PT, que a hora que volte à presidência, o BNDES também, não só essas pessoas sejam, voltem a ter funções públicas, mas como o BNDES volte a ser um mecanismo aí para desviar recursos. Neste caso, diz o Lula, né, que aprendeu a lição. Ele falou algumas vezes durante a campanha que não voltaria a usar o BNDES para criar as tais campeões nacionais, como a JBS, ou seja, tentar internacionalizar algumas grandes empresas brasileiras. Agora, eu só acredito vendo. Aí eu vou ser São Tomé. Né? Só acredito mesmo quando estiver enxergando a coisa. Ele disse que vai usar o banco mais para incentivar os pequenos e médios empreendedores, né? Parece que ele descobriu que o brasileiro tem uma veia empreendedora, até na favela existe esse empreendedorismo e tal. Não sei, vamos ver. A ver.